Fala galera, tudo certo? Uber e Starship, unidas para um futuro tecnológico. Já imaginou pedir sua comida favorita e, em vez de um entregador, um pequeno robô branco aparecer na sua porta? Parece cena de filme de ficção científica, mas está prestes a se tornar realidade na Europa. A Uber, a gigante que mudou como nos movemos e pedimos comida, acaba de anunciar uma parceria que vai transformar as calçadas das cidades. Entregas feitas por robôs autônomos. Estamos vivendo um momento único na história da tecnologia, onde nossas cidades ficam mais inteligentes a cada dia. E a forma como recebemos produtos está evoluindo numa velocidade incrível. A notícia dessa união entre a Uber e a Starship Technologies, uma empresa líder em robôs de entrega, é um marco dessa transformação. Hoje, vamos explorar o que essa iniciativa significa, como ela vai funcionar e qual o impacto que ela pode ter no nosso futuro próximo. A Uber todo mundo conhece, ela revolucionou o transporte de pessoas e depois o delivery de comida com Uber Eats, sempre buscando soluções mais inteligentes e sustentáveis. Do outro lado, temos a Starship Technologies, criada por dois dos fundadores do Skype. Essa empresa virou referência mundial no desenvolvimento de robôs autônomos para entregas de curta distância. Seus robozinhos brancos, com 6 rodas e cheios de sensores, já são vistos em universidades e bairros residenciais pelo mundo. A junção dessas duas forças, Uber e Starship, representa a união de escala, tecnologia e experiência para resolver um dos maiores desafios da logística, a chamada última milha, aquele trecho final da entrega até a sua porta. O anúncio oficial revelou que as primeiras operações começam no Reino Unido, nas cidades de Leeds e Sheffield, já em dezembro de 2025. Por que lá? Porque essas cidades têm a combinação perfeita de densidade populacional, boa infraestrutura e abertura para testar novas tecnologias. A partir daí, o plano é ambicioso: expandir para outros países da Europa em 2026. E, quem sabe, chegar aos Estados Unidos em 2027. É uma visão de longo prazo, onde as entregas automatizadas se tornam parte essencial da logística global. Mas como funcionam esses robôs? Eles são o coração de toda essa mudança. Projetados para andar nas calçadas, esses veículos compactos usam um conjunto de sensores, câmeras e inteligência artificial para navegar de forma autônoma. Eles desviam de pedestres, atravessam ruas na faixa e seguem as rotas mais eficientes. O alcance deles é de cerca de 3 quilômetros, ideal para atender pedidos de restaurantes locais ou pequenas compras de mercado. Cada robô consegue transportar refeições ou pequenas sacolas, mantendo tudo na temperatura certa, seja quente ou frio. Eles operam com autonomia de nível 4. O que significa que se viram sozinhos na maior parte do tempo, sem precisar de ajuda humana, a não ser em casos muito raros. Quando o robô chega ao seu destino, você recebe uma notificação no aplicativo do Uber Eats, vai até ele e desbloqueia o compartimento de entrega com um simples comando no seu celular. É um sistema limpo, silencioso e muito eficiente. A Starship já testou isso milhões de vezes. A empresa já completou milhões de entregas e sua frota não para de crescer. Essa experiência toda foi o que chamou a atenção da Uber. A empresa já estava de olho em formas de automatizar as entregas para reduzir custos e tornar o serviço mais rápido e previsível. Com a parceria, a Uber vai integrar os robôs diretamente no seu aplicativo. A experiência para o cliente será a mesma, mas com um toque de inovação. Quando você fizer um pedido numa área coberta, o sistema vai escolher o método de entrega mais eficiente. Às vezes um entregador humano, outras vezes um robô, um modelo híbrido. Mas por que a Uber está investindo tanto nisso? A resposta é uma combinação de eficiência, custo e visão de futuro. Entregas feitas por pessoas, principalmente em horários de pico, têm muitas variáveis, custos que só aumentam e desafios logísticos. Já os robôs podem padronizar parte dessa operação, especialmente para pedidos de curta distância. Eles gastam menos energia, são mais previsíveis e trabalham sem parar, sem se preocupar com cansaço, trânsito ou mau tempo. Além disso, usar robôs pode diminuir o tráfego de motos e carros, contribuindo para cidades menos poluídas e mais silenciosas. Para a Uber,
é um passo fundamental para se manter na liderança da inovação, e para a Starship, essa parceria é uma oportunidade histórica. A empresa ganha acesso instantâneo a milhões de clientes da Uber, expande sua presença global e valida seu modelo de negócio. Em vez de conquistar mercado por conta própria, ela se conecta a uma plataforma gigante que já tem a confiança de todo mundo. Isso acelera sua expansão de uma forma incrível. Para as nossas cidades, essa colaboração pode significar uma mudança muito positiva. Robôs autônomos são menos invasivos, ocupam pouco espaço nas calçadas e diminuem a necessidade de veículos motorizados para entregas curtas. Isso pode ajudar a reduzir congestionamentos, emissões de carbono e até o barulho. Claro que, como toda grande inovação, existem desafios. O primeiro é a regulamentação. Cada cidade na Europa tem suas próprias leis sobre o uso de calçadas e veículos autônomos. É preciso garantir que os robôs não atrapalhem a vida dos pedestres, especialmente idosos, crianças ou pessoas com deficiência. E quem é responsável se algo dar errado? Essas são questões que precisam de respostas claras. Outro ponto importante é o impacto social. A automação pode reduzir a demanda por entregadores humanos em algumas áreas. Isso exige um diálogo aberto e um planejamento para garantir uma transição justa, com novas oportunidades de trabalho na operação e manutenção desses robôs. E tem também a aceitação do público. Ver robôs andando pelas ruas ainda causa estranheza em muita gente. Alguns podem se sentir inseguros. Outros podem se preocupar com a privacidade, já que os robôs usam câmeras para navegar. Por isso, a Uber e a Starship precisarão investir muito em comunicação, explicando como tudo funciona e sendo transparentes sobre o uso de dados. Apesar dos desafios, as oportunidades são gigantescas. Estamos falando de um modelo de logística mais sustentável e eficiente. Se as cidades colaborarem, criando regras e rotas que facilitem o uso desses robôs, em poucos anos veremos uma transformação enorme. A entrega por robôs pode resolver problemas urbanos, diminuir os custos para restaurantes e consumidores e melhorar a qualidade do ar. O avanço dessa tecnologia também pode criar novos empregos ligados à robótica, programação e análise de dados. Podemos ver um futuro onde diferentes tipos de entrega coexistem: robôs para curtas distâncias, entregadores humanos para pedidos especiais, veículos maiores e autônomos para longas distâncias e até drones em áreas de difícil acesso. A história da Starship prova que os robôs estão prontos. A escala da Uber mostra que o mercado também está. O que estamos vendo agora é só o começo de uma jornada que pode tornar comum a presença desses robozinhos ao nosso lado, entregando tudo com precisão e segurança. Para concluir, a iniciativa da Uber e da Starship não é só uma curiosidade tecnológica. É um sinal claro de para onde estamos indo. Cidades mais inteligentes, processos mais sustentáveis e uma integração cada vez maior entre humanos e máquinas. A tecnologia, quando usada com responsabilidade, pode melhorar nosso dia a dia de formas que nem imaginamos. E olhando para o futuro, talvez muito em breve seja normal abrir a porta de casa e dar de cara com um pequeno robô esperando para entregar seu pedido. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era da logística urbana. Uma era onde inovação, sustentabilidade e praticidade andam de mãos dadas, abrindo caminho para uma sociedade mais moderna e conectada. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de saber mais sobre o futuro das entregas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Ao analisarmos o cenário mais profundamente, percebemos que essa parceria entre Uber e Starship não nasce isolada. Ela é parte de um movimento global que vem redefinindo a relação entre logística, mobilidade e tecnologia. A automação está deixando de ser apenas uma tendência e tornando-se uma resposta prática a desafios reais enfrentados pelas cidades modernas. A densidade populacional crescente, a demanda por entregas rápidas, a pressão por operações sustentáveis e a necessidade de diminuir custos fazem com que soluções inteligentes se tornem quase inevitáveis. Nesse contexto, os robôs de calçada surgem como um elo ideal entre eficiência e responsabilidade ambiental.
Mas para que esse sistema funcione com todo o seu potencial, é necessário compreender o que acontece por trás das cortinas. A operação de um robô de entrega não se resume a um simples trajeto de ponto A a ponto B. Cada deslocamento envolve uma série de decisões tomadas em milésimos de segundo por algoritmos avançados. Os robôs precisam interpretar o ambiente ao redor, prever comportamentos de pedestres, identificar obstáculos inesperados e ajustar suas rotas em tempo real. Isso exige uma combinação de hardware robusto, redes de sensores precisas e inteligência artificial treinada com milhões de variáveis. A Starship vem aperfeiçoando esse sistema há anos, e essa maturidade foi determinante para que a Uber confiasse em integrar a tecnologia diretamente à sua plataforma de delivery. Nesse ecossistema, a Uber também desempenha um papel que vai além de simplesmente conectar restaurantes, robôs e consumidores. A empresa atua como intermediária de dados, integrando informações sobre demanda, padrões de tráfego, horários de pico e preferências dos usuários. Isso permite que o sistema escolha, com base em análises preditivas, quando um robô é a melhor opção para uma entrega. A combinação do banco de dados da Uber com a autonomia dos robôs da Starship cria um ambiente inteligente em que a logística se torna quase invisível para o cliente. Para quem está recebendo o pedido, a experiência é simples. Ele vê no aplicativo o pequeno robô se aproximando, abre o compartimento pelo celular e retira sua refeição. Mas por trás dessa simplicidade, existe um complexo sistema de coordenação, tecnologia e aprendizado contínuo. É importante também refletir sobre o impacto dessa inovação no mercado de trabalho. Embora pareça que os robôs substituirão entregadores humanos, a realidade tende a ser mais equilibrada. A maioria das entregas urbanas ocorre em distâncias maiores que 3 km, envolve volumes mais complexos ou exige flexibilidade humana que os robôs ainda não conseguem replicar. Além disso, a automação abre espaço para novas funções humanas, como operadores remotos, analistas de dados, coordenadores de frota robótica e técnicos especializados em manutenção. Assim como aconteceu em outras revoluções tecnológicas, o mercado não desaparece. Ele se transforma. As empresas, porém, precisam assumir responsabilidade nessa transição, oferecendo treinamento, qualificação e suporte para que os trabalhadores migrem para esses novos papéis. A sociedade, por sua vez, terá a oportunidade de observar e avaliar a integração dos robôs ao ambiente urbano. A maioria das pessoas, com o tempo, tende a aceitar tecnologias que facilitam sua vida. No início, pode haver estranhamento. Um robô se movendo silenciosamente pela calçada pode despertar curiosidade ou receio. Mas, assim como aconteceu com carros autônomos, caixas automáticos e assistentes digitais, a convivência cotidiana transforma o inusitado em rotina. Quando o benefício é claro, entregas mais rápidas, menos poluição, menos congestionamento, menos a aceitação se torna quase natural. E a convivência com essas máquinas pode abrir portas para uma cidade mais organizada, onde tecnologias autônomas se harmonizam com o fluxo humano. Outro ponto essencial é a sustentabilidade, com a pressão global para reduzir emissões de carbono e tornar as cidades mais verdes. Iniciativas como essa cumprem papel estratégico. Os robôs usam baterias recarregáveis, são silenciosos e otimizam trajetos de forma altamente eficiente, reduzindo ao mínimo o gasto energético por entrega. Em um contexto em que motocicletas e carros ainda representam parcela significativa da logística urbana, substituir parte dessas entregas por robôs elétricos pode ser uma mudança impactante, não apenas no funcionamento da cidade, mas na qualidade de vida dos seus habitantes. Imaginemos grandes centros urbanos com menos barulho de motores, menos fumaça e menos trânsito provocado por entregadores tentando cumprir prazos apertados. A longo prazo, isso pode transformar o ambiente urbano em um lugar mais saudável, fluido e agradável. No entanto, apesar dessas oportunidades, as empresas envolvidas precisam se comprometer com práticas transparentes e responsáveis. O uso de sensores e câmeras gera preocupações legítimas sobre privacidade. E é fundamental garantir que os dados capturados pelos robôs
sejam utilizados somente com finalidade operacional. Não se trata apenas de obedecer regulamentos, mas de mostrar à sociedade que a inovação pode ser implementada de forma ética. Transparência constrói confiança, e confiança abre caminho para a expansão e aceitação pública. À medida que a tecnologia avança, também será necessário adaptar as próprias cidades, calçadas, faixas de pedestres, sinalizações e até estruturas urbanas poderão passar por ajustes para garantir uma convivência segura entre robôs e pessoas. Não será uma mudança imediata, mas gradual, assim como aconteceu com ciclovias, carregadores de carros elétricos e zonas de pedestres inteligentes. Cidades que abraçarem essa transformação cedo tendem a se tornar modelos globais de infraestrutura moderna. E é nesse contexto que a parceria entre Uber e Starship pode servir como catalisador. Ao mostrar que a tecnologia funciona, ela incentiva governos, urbanistas e comunidades a repensar seus espaços. Por fim, essa inovação também tem um valor simbólico. Ela mostra que estamos entrando em uma era em que a tecnologia deixa de ser apenas digital e passa a ocupar fisicamente as ruas, as praças e as calçadas. Os robôs de entrega são um dos primeiros passos de uma sociedade em que máquinas autônomas farão parte do fluxo urbano natural. Assim como aceitamos carros, bicicletas e ônibus como elementos da cidade, em breve poderemos aceitar pequenos veículos autônomos circulando ao nosso lado, desempenhando funções específicas e tornando a vida mais prática. É o início de uma convivência entre humanos e máquinas, que pode redefinir a própria ideia de cidade. E ao observar essa parceria inusitada entre Uber e Starship, percebemos que o futuro que imaginávamos está chegando, não como ficção científica, mas como parte concreta do nosso cotidiano. À medida que analisamos mais profundamente as implicações dessa parceria entre Uber e Starship, percebemos que estamos diante de uma mudança estrutural, não apenas operacional. A adoção de robôs autônomos pelas ruas das cidades europeias revela como a tecnologia, quando aplicada de forma estratégica, se transforma em uma ferramenta de reorganização urbana. Para entender o impacto dessa inovação, precisamos imaginar o cenário daqui a alguns anos, quando esse sistema estiver consolidado em várias cidades e integrado a diferentes setores do cotidiano. Não se trata apenas de receber uma refeição por meio de um robô, mas de introduzir um elemento completamente novo na dinâmica da cidade. Primeiro, devemos considerar como esses robôs influenciarão o comportamento dos consumidores. A rapidez, a previsibilidade e a segurança das entregas tendem a aumentar a confiança do público nos serviços automatizados. Imagine um estudante em Leeds pedindo um lanche no meio da noite e recebendo-o em poucos minutos, com precisão e sem depender das limitações humanas, de horário ou distância. Imagine um idoso em Sheffield que pode receber mantimentos ou medicamentos de forma mais tranquila, sem ter de lidar com deslocamentos ou longas esperas. A automação tem o poder de transformar não apenas a logística, mas a experiência emocional da entrega. A sensação de confiabilidade se torna central e o uso cotidiano passa a ser natural. Ao mesmo tempo, os restaurantes e estabelecimentos comerciais também sentirão um impacto significativo. Para muitos negócios, especialmente os pequenos, o custo da entrega representa uma barreira relevante. Robôs, ao reduzirem parte dessa despesa, podem ajudar esses comerciantes a ampliar sua área de atendimento ou oferecer preços mais competitivos. Imagine uma rua movimentada em Leeds, onde diversos restaurantes recebem pedidos constantes. Parte desses pedidos pode ser absorvida pelos robôs, liberando entregadores humanos para trajetos mais longos ou mais complexos. Isso cria um sistema complementar, não de substituição, em que cada elemento desempenha o papel mais adequado à sua capacidade. A logística se torna mais eficiente e o comerciante sente menos pressão operacional. As cidades, por sua vez, terão de se adaptar e reorganizar seus planejamentos. A presença crescente de robôs circulando pelas calçadas exigirá discussões sobre infraestrutura, atualização de leis e campanhas de conscientização. Poderemos ver, no futuro, corredores específicos para robôs, sensores urbanos dedicados a eles ou até semáforos adaptados para facilitar sua travessia. No início, pode parecer um desafio,
Mas lembremos que algo semelhante ocorreu com bicicletas, patinetes elétricas e até mesmo com carros quando foram introduzidos. A urbanização sempre foi um processo dinâmico, moldado pela tecnologia disponível em cada época. Agora, os robôs fazem parte dessa evolução. Outro ponto relevante é a competição que essa parceria certamente estimulará. Quando a Uber adota uma tecnologia dessa magnitude, concorrentes se movimentam para não ficarem para trás. Outras plataformas de delivery, menos seja na Europa, seja em outros continentes, provavelmente buscarão suas próprias soluções robóticas ou alternativas automatizadas. Empresas que já exploram drones podem acelerar seus projetos. Startups especializadas em robôs maiores, capazes de percorrer ruas em vez de calçadas, podem ganhar força. A partir desse movimento, vemos surgir uma corrida pela automação logística. Algo semelhante ao que ocorreu com os carros autônomos. Isso beneficia o consumidor final, pois acelera a inovação, reduz preços e aumenta a qualidade do serviço. É importante também refletir sobre como a relação entre humanos e robôs será moldada no dia a dia. Diferente de máquinas industriais, esses robôs convivem no mesmo espaço físico que as pessoas. Circulam entre crianças, idosos, animais de estimação e ciclistas. Isso exige que eles sejam extremamente seguros, previsíveis e respeitosos com o ambiente humano. A Starship projetou seus robôs justamente com esse foco. Velocidade moderada, movimentos suaves, iluminação adequada e um comportamento robótico que inspira calma. Quanto mais as pessoas interagirem com os robôs, mais natural se tornará essa convivência. As crianças podem ver os robôs como algo divertido, adultos como uma ferramenta prática e idosos como uma assistência discreta e confiável. Contudo, o progresso tecnológico nunca está livre de questionamentos. É inevitável que debates éticos surjam, especialmente quando falamos de automação em grande escala. Haverá quem questione se os robôs podem realmente substituir parte do trabalho humano ou se são uma ameaça ao emprego. Haverá quem critique a presença de sensores nas ruas ou questione o uso de dados capturados pelos robôs. Mas essas questões são essenciais para que a tecnologia avance de forma equilibrada. A responsabilidade recai não apenas sobre a Uber e a Starship, mas também sobre governos, pesquisadores, urbanistas e sobre a sociedade como um todo. Se houver diálogo, regulamentação clara e compromisso ético, é possível transformar esses robôs em aliados sociais, não em adversários. No campo ambiental, a parceria também tem potencial para inspirar mudanças profundas. Hoje, uma parte considerável das entregas em cidades densas é feita por motocicletas, carros ou vans. Esses veículos, apesar de eficientes em muitos casos, contribuem para a emissão de CO e o congestionamento urbano. A substituição gradual de parte dessas entregas por robôs elétricos pode gerar impactos positivos cumulativos ao longo dos anos. Menos poluição sonora, menos poluição atmosférica, menos gasto de combustível e uma mobilidade mais suave. Se essa ideia for ampliada para diversos bairros e posteriormente para outras cidades, estaremos diante de uma contribuição significativa para o meio ambiente. A longo prazo, o sucesso dessa parceria poderá redefinir a própria lógica da logística urbana. Em vez de frotas grandes de veículos circulando pelas ruas, poderemos ter uma combinação de pequenos robôs, hubs automatizados e entregadores humanos altamente especializados. Os robôs podem lidar com entregas repetitivas e curtas. Drones podem assumir trajetos específicos em áreas abertas. E humanos assumem entregas que exigem julgamento, flexibilidade e cuidado. Essa divisão natural de tarefas cria um ecossistema completo, no qual cada elemento opera em sinergia. E por fim, devemos considerar o simbolismo dessa união entre Uber e Starship. A Uber, que transformou a maneira como nos deslocamos, agora dá um passo decisivo para transformar a maneira como recebemos produtos. A Starship, que já provou a eficácia da robótica autônoma, encontra agora uma plataforma capaz de multiplicar seu alcance global. Juntas, as duas empresas mostram que o futuro não está apenas em grandes carros autônomos ou drones futuristas, mas também em pequenos robôs silenciosos percorrendo nossas calçadas, tornando o cotidiano mais fluido,
amigável e inteligente. Quando olharmos para trás, talvez percebamos que este momento marcou a transição para uma nova era da mobilidade urbana. Menos uma era em que tecnologias discretas, funcionais e eficientes mudarão profundamente a forma como vivemos e interagimos com nossas cidades. Conforme avançamos nessa reflexão sobre a parceria entre Uber e Starship, torna-se evidente que o verdadeiro impacto dessa inovação não está apenas na tecnologia dos robôs, mas na transformação silenciosa que ela provoca na relação das pessoas com o espaço urbano. À primeira vista, um robô percorrendo uma calçada com uma entrega pode parecer apenas uma curiosidade. Mas quando observamos a continuidade dessa presença, percebemos que ele começa a redefinir a dinâmica das ruas. A calçada, um espaço tradicionalmente reservado a pedestres, ganha um novo participante. Um participante que não ocupa o lugar de ninguém, mas que se integra com cuidado, atenção e eficiência. Os primeiros meses de operação certamente serão marcados por observação pública. Pessoas vão parar, fotografar, comentar, seguir o robô por alguns metros e até brincar com a novidade. Isso é natural. Toda tecnologia que se move no ambiente público gera encantamento inicial. Mas aos poucos, a presença desses pequenos veículos começa a se normalizar e aquilo que parecia futurista passa a ser apenas cotidiano. Assim aconteceu com escadas rolantes, elevadores automatizados, portões eletrônicos, drones, recreativos, carros híbridos e tantas outras inovações. A convivência cria familiaridade, e a familiaridade transforma o extraordinário em ordinário. Com o tempo, a sociedade passa a enxergar não apenas o robô, mas o benefício que ele traz. O fluxo de trânsito melhora porque menos motocicletas e carros circulam apenas para transportar pequenas encomendas. As ruas ficam mais silenciosas, especialmente à noite, pois robôs elétricos não geram ruído. A qualidade do ar melhora gradualmente. Esses benefícios podem parecer pequenos isoladamente, mas se tornam significativos quando multiplicados por milhares de entregas diárias. Uma cidade com 100 robôs operando já sente uma diferença. Com 1000, essa diferença se torna estrutural. O impacto ambiental e logístico cresce de maneira exponencial. À medida que essa automação se consolida, surgem oportunidades inesperadas. Imagine centros urbanos construindo pequenos pontos de recarga para robôs, estrategicamente distribuídos para otimizar rotas. Imagine bairros criando ilhas robóticas, onde esses veículos estacionam, reorganizam entregas e se preparam para novas tarefas. Até mesmo o design de vitrines, fachadas e estacionamentos pode mudar para facilitar o acesso dos robôs às entradas de estabelecimentos e prédios residenciais. Essas pequenas mudanças, quando espalhadas por uma cidade inteira, transformam o ambiente urbano de forma amigável, funcional e moderna. A cidade não se torna mais fria ou impessoal. Ao contrário, torna-se mais suave, mais organizada e mais eficiente. Um ponto interessante dessa transformação é que, pela primeira vez, vemos uma tecnologia que se integra ao ritmo humano, e não o contrário. Os robôs de calçada não correm, não fazem movimentos bruscos, não competem com humanos por espaço. Eles seguem um padrão de conduta programado para respeitar e se adaptar ao ambiente humano. Isso contrasta com certas tecnologias urbanas do passado, como veículos motorizados, que exigiram que as pessoas se adaptassem a eles. Esses robôs, entretanto, são projetados para coexistir, não dominar. E essa abordagem humanizada contribui para a aceitação pública e para a harmonia urbana. Enquanto isso, uma transformação cultural acontece silenciosamente. As crianças que crescem vendo robôs de entrega circulando pelas ruas vão encarar essa tecnologia com naturalidade. Para elas, será tão comum quanto para nós foi ver o surgimento dos smartphones. Essa geração verá robôs não como substitutos, mas como ferramentas que fazem parte da vida cotidiana, facilitando tarefas e abrindo espaço para que os humanos se dediquem a atividades mais criativas, sociais e estratégicas. A presença desses robôs pode até inspirar jovens a estudar ciência, tecnologia, engenharia e robótica,
criando um ciclo virtuoso de inovação. Há também o impacto econômico. A automação de entregas pode permitir que restaurantes e mercados de pequeno porte sobrevivam em ambientes mais competitivos, reduzindo seus custos operacionais. Pode permitir que empresas locais ampliem seus serviços para áreas mais distantes, sem aumentar o preço final para o cliente. Pode incentivar novos modelos de negócios, como mini-centros de distribuição em bairros, operados em parte por robôs. Essa descentralização logística deixa a cidade mais equilibrada e reduz a pressão sobre grandes armazéns e grandes rotas de transporte. A economia se torna mais distribuída e, ao mesmo tempo, mais robusta. Claro, nenhum avanço ocorre sem provocar adaptações no comportamento humano. Pessoas terão de aprender a dividir calçadas com máquinas, assim como aprenderam a dividir ruas com carros e sarjetas com bicicletas. Haverá ajustes, debates, talvez resistências pontuais, mas a história mostra que a sociedade se adapta quando entende o valor de uma tecnologia, quando ela melhora vidas, reduz custos, traz conforto ou resolve problemas reais. As pessoas não só aceitam, como passam a defendê-la. A transformação acontece de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Quando os cidadãos percebem que as cidades se tornam mais inteligentes não por terem máquinas, mas por terem máquinas a serviço das pessoas. Nesse contexto, a parceria entre Uber e Starship assume um papel pioneiro. Ao unir escala global com tecnologia avançada, elas oferecem um modelo viável e replicável para cidades do mundo inteiro. A Europa é apenas o início. Se o sistema funcionar bem, veremos uma expansão rápida, talvez mais rápida do que imaginamos, pois a infraestrutura básica já existe: calçadas, internet, aplicativos de delivery e uma demanda constante por rapidez e eficiência. A transição não exigirá mudanças gigantescas, exigirá apenas uma adaptação progressiva, natural e contínua. Observando tudo isso, fica claro que os robôs de entrega não são apenas uma inovação logística, mas uma peça fundamental no quebra-cabeça da cidade do futuro. Uma cidade em que humanos e máquinas convivem sem atrito, em que a tecnologia trabalha silenciosamente para melhorar o ambiente urbano, em que a mobilidade se torna mais suave e a eficiência mais tangível. Uma cidade em que as pessoas ganham mais tempo, mais conforto e mais qualidade de vida. E quando olharmos para trás daqui a alguns anos, perceberemos que essa transformação começou com algo aparentemente simples: pequenos robôs de 6 rodas, discretamente percorrendo calçadas para entregar uma refeição. Quando reunimos todos esses elementos, inovação tecnológica, adaptação urbanal, impacto ambiental, mudanças culturais e novas oportunidades econômicas, percebemos que a parceria entre Uber e Starship não é apenas mais um lançamento no mercado europeu, mas um marco que simboliza a transição para uma nova geração de mobilidade urbana. Esses robôs, pequenos e silenciosos, representam algo maior do que entregas eficientes. Representam uma nova filosofia de como a tecnologia pode se integrar ao cotidiano de forma harmoniosa, respeitosa e funcional. Eles não chegam para disputar espaço com os humanos, mas para expandir o que podemos fazer, para reduzir barreiras, para aproximar serviços e facilitar rotinas. É como se cada robô, ao percorrer uma calçada, estivesse anunciando discretamente a chegada de um futuro mais inteligente e mais humano ao mesmo tempo. E ao observarmos esse movimento acontecendo em cidades como Leeds e outros centros europeus, entendemos que essa inovação não é apenas sobre máquinas, mas sobre pessoas. Pessoas que terão sua vida facilitada, comerciantes que poderão crescer, cidades que se tornarão mais limpas, jovens que encontrarão inspiração para novas carreiras e entregadores humanos que poderão focar em tarefas mais complexas e melhor remuneradas. A automação, quando usada de forma equilibrada, não exclui, mas reorganiza. Não substitui, mas redefine papéis. E essa redefinição pode ser positiva quando guiada por responsabilidade, transparência e respeito social. O avanço dos robôs de entrega é apenas uma peça de uma transformação maior, que envolve sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida. Talvez no futuro olhemos para trás e lembremos deste momento como lembremos da primeira conexão Wi-Fi, do primeiro smartphone ou do primeiro aplicativo de mobilidade,
Um ponto de virada silencioso, mas decisivo. Um passo pequeno na aparência, mas imenso nas consequências. Um daqueles instantes da história em que o cotidiano é alterado de forma tão suave que só percebemos a grandeza quando a mudança já está diante de nós, totalmente consolidada. Assim, ao concluirmos essa jornada de reflexão, fica claro que estamos diante de algo que vai muito além da automação de entregas. Estamos diante de uma nova etapa da convivência entre humanos e tecnologia. Uma etapa que promete cidades mais eficientes, pessoas mais conectadas, rotinas mais práticas e um futuro onde a inovação não estará apenas nas telas dos nossos aparelhos, mas caminhando ao nosso lado, nas calçadas, de forma discreta e útil. A Uber e a Starship não estão apenas lançando robôs, estão lançando um novo capítulo da mobilidade urbana. Um capítulo que será escrito por todos nós, dia após dia, com cada entrega, cada adaptação e cada nova possibilidade que surgir. E se você gostou desse conteúdo, se essa reflexão trouxe novas ideias, ou te ajudou a enxergar o futuro dessa tecnologia com mais clareza, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, fortalece o nosso trabalho e garante que você continue recebendo mais conteúdos como este. Obrigado por acompanhar até aqui.